Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Poder se assentar. Abre a tua Bíblia em Gálatas capítulo 5. Algumas pessoas dessa igreja, eu tenho no meu banco de dados o WhatsApp de algumas pessoas. Então, como o número de pessoas é muito grande nesse arquivo de dados, nós oramos todos os dias, intercedemos um determinado horário, às vezes de madrugada, às vezes durante o dia, por um grupo de pessoas. E sempre vai chegar a sua vez. Um dia ou outro você vai receber um comunicado de que eu terminei de orar por você naquele momento. Pode demorar um pouco, é porque o número de pessoas é muito grande. Eu vou passar um caderno para você anotar seu WhatsApp para mim. E mesmo se você tem dúvida se já passou para mim ou não, você pode marcar, porque quando lançarmos no sistema, no computador, ele diz se tem repetido ou não. Se já houver, melhor. Mas se não houver, eu queria acrescentar você nessa lista para mim orar por você. Só peço a gentileza que não marque, mesmo a sua intenção sendo boa, o WhatsApp de outra pessoa. Isso nos causa muito problema. Eu te explico por quê. A minha intenção é boa, de orar por um grupo, por exemplo, e eu comunico, acabei de orar por você. Aí a pessoa fica, quem é você? De onde eu te conheço? Com que liberdade você tem de ficar mandando mensagem? E às vezes até nos prejudica denunciando como spam, uma série de coisas. Então, se você puder marcar só o seu, e quando você receber, você vai falar, puxa vida, né? Veio na hora boa, mas quem está precisando mesmo é a minha amiga Ditinha, o meu pai, minha prima. Você rebate, fala, repare, obrigado. Será que você também pode orar pela Ditinha, meu pai fulano de tal? E eu terei muito prazer de orar. Amém ou não? Então o caderno está aqui, eu vou pedir para a senhora pegar. E aí vai passando, termina lá atrás, depois é só devolver. Tudo bem então? Amém? Muito bem. Eu queria prevenir você acerca do que Deus vai fazer aqui hoje de manhã. Deus tem nos usado nos últimos dias, isso eu digo para a honra e glória dele, na área de cura. Só que a minha preocupação, e é uma instrução que a gente recebe de Deus, antes de entrar nessa questão, que nós vamos deixá-la bem por último, nós precisamos cuidar de algumas pessoas, se não todos, que estão precisando ser libertos. Então nós vamos ler a palavra. Nós vamos estar lendo a verdade, a palavra, para tratar uma parte da igreja. E a parte da enfermidade, você não se preocupa. Temos visto muitos milagres acontecer e estamos felizes por Deus confiar em nós esse dom. Porque o dom, quando é dado a você, não é para benefício seu. Todo dom que Deus te dá é para benefício do outro. O único dom do benefício próprio é o em falar em línguas, mas essa é uma questão que não pode ser abordada em toda igreja, que cada igreja tem um tratamento para esse assunto, mas não é sobre isso que eu vim falar. Eu vim dizer que Deus me deu o dom de poder orar para as pessoas que estão enfermas e elas são curadas, e eu vou fazer isso porque Ele me deu para exercer para o outro. Amém ou não? Agora, não sei se você já notou que do nada nos bate uma tristeza. A gente não recebeu notícia ruim de ninguém.
não recebeu notícia que perdeu o emprego ou que algum ente querido veio a falecer. Pelo contrário, a gente está em casa bem empregado, saldo bancário bom, está até comendo bem, tem um carro bom, um apartamento, uma casa boa, confortável, está tudo em ordem, mas de repente bate uma tristeza. E eu gostaria que você prestasse muita atenção a respeito disso, para como você lidar com essa situação. E é do nada, você não tropeça em nada, não queima a mão na frigideira, e às vezes você está até contando dinheiro, que é uma parte boa da vida, e você de repente fica triste. Você tem a esposa ali do lado, na sua cama, tem os filhos saudáveis, volta da escola, tá, todo mundo entra, e você baixa a cabeça e fica triste. E eu me preocupei com isso, porque isso acontece comigo também. E fui ler um pouquinho sobre um teólogo norte-americano, ele chama Derek, e ele fala a respeito da alegria e do gozo. E aí na Bíblia você tem o fruto do Espírito, por isso que eu pedi para você abrir antes de esclarecer, que diz assim, Gálatas 5, de 22 a 23. Mas o fruto do Espírito, Gálatas 5, de 22 a 23. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. E esse teólogo, com base nesse versículo, ele apresenta uma teoria que é bem válida, diferenciando entre a alegria e o gozo. E ele diz que a alegria é como uma experiência da parte humana de natureza passageira, porque na verdade está ligado às circunstâncias da vida. Presta bem atenção nisso, irmão. Ele diz então que a alegria ela é passageira, que está sujeita à circunstância, que é justamente uma parte do ser humano. Quando ele fala do gozo, um dos frutos do Espírito, ele diz que é uma parte espiritual e que não está sujeito a eventos físicos. Então tem uma diferença entre gozo e alegria. E eu diria até mais, que o gozo, como parte do fruto do Espírito, nos leva a permanecer firmes, sem que as preocupações das circunstâncias do dia a dia nos atinjam. Então, eu lendo sobre isso, eu fiquei prestando atenção, quantas pessoas, ao pedir oração, estão com uma tristeza muito grande e não conseguem explicar. Tem alguma coisa que eu posso te ajudar? Você está conversando através dos equipamentos que hoje tem, e a pessoa, então, como que eu diria? Eu diria para você que como que eu posso te explicar? Como que a pessoa não consegue explicar, e ela está depressiva. Então raciocina comigo, o que faz gerar na mente de uma pessoa pensamento de desespero? O que faz gerar na mente de uma pessoa pensamento de angústia, pensamento de desânimo? O que faz gerar na mente de uma pessoa pensamento de depressão, irmão? Você já tinha pensado nisso? O que impede nós que somos cristãos, o que impede do gozo, que é parte do fruto do Espírito, que nós lemos, que ele possa manifestar na nossa vida? O que impede isso? Se nós deveríamos viver isso. Que gigante mental é esse, que é tão poderoso, que consegue destruir o gozo da nossa vida, irmão? Ele se chama tristeza. A tristeza chega a um ponto de levar a pessoa a ficar enferma, a adquirir doenças seríssimas no corpo
por causa da tristeza. Abre, por gentileza, João 16. Você me compreende até aqui, por favor? Amém ou não? Agora eu tenho uma notícia muito boa para você. Ninguém vai tirar sua alegria. Parece palavra de efeito, mas eu não trabalho com isso. Ah, bacana você falar que ninguém vai tirar a minha alegria. Não, na verdade eu estou lendo Bíblia. Eu vou chegar lá. E por que não vai tirar minha alegria, missionário? Você não conhece minha vida? Não vai tirar a tua alegria, porque o Deus que nós servimos e adoramos não vai permitir que ninguém tire a sua alegria e a sua paz. Na verdade, irmão, o diabo, ele não é o nosso chefe. Quem está no controle da nossa vida é o Deus Todo-Poderoso. É Ele quem controla a nossa vida. Repita comigo essas palavras. Eu desejo andar pelo fruto do Espírito. Acompanhe aí João 16. E você que tem o hábito de ler a palavra escrita de Deus, eu quero dizer a você que é bom você acrescentar nas suas orações a leitura da palavra, você ter o hábito de orar a palavra. Salmo 23, o Senhor meu pastor, nada me faltará. Aí você está orando da maneira que você ora. Senhor, a sua palavra diz aqui no Salmo 23, que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, mas eu estou tendo falta de algumas coisas, e está sendo um contrassenso. Eu estou tentando alinhar as minhas palavras com as palavras do Senhor. Aqui está dizendo, o Senhor não é homem para que minta, está dizendo que nada me faltará. Eu não estou compreendendo, é alguma falha da minha parte, por estar faltando. Ontem mesmo terminou o açúcar, hoje nós estamos com uma falta de óleo, eu estou precisando pagar umas contas aí, e aqui está dizendo, sabe, Deus tem compromisso com a palavra, você tem que aprender a ir orando a palavra. Aí Ele vai falar, é porque você está em falta disso também, por isso que lhe falta isso. E é por isso que você deve ter o hábito de orar a palavra. E quando eu peço para você abrir em João 16, Jesus, antes de eu ler, eu quero explicar. Ele prediz as perseguições. Em João 16, fala sobre a obra do Espírito Santo. João 16 fala sobre tristeza e alegria. E começa assim no versículo 20. Em verdade, eu, Jesus Cristo, vos afirmo que vocês chorarão e se lamentarão, enquanto o mundo se alegrará. Vocês ficarão tristes. Lhe é familiar alguma coisa que eu estou lendo? Vai acompanhando. Porém, a vossa tristeza se transformará em grande alegria. Agora o versículo 21 é de uma sabedoria, somente Jesus para fazer isso. O que ele fala no versículo 21, irmão? Por favor, atenta a essa palavra. Ele diz, a mulher que está dando à luz, sofre de dores e tem medo, lógico. Imagina uma pessoa que vai ter a primeira vez um filho, é tudo novidade para ela. E Jesus usa esse exemplo. Porque chegou a hora, mas quando o bebê nasce, ela já não mais se lembra da angústia, por causa da alegria de ter vindo ao mundo o seu filho. Agora dobre a sua atenção no versículo 22, que é o último versículo que eu leio desse capítulo. Também você está agora triste e apreensivo. Este é um momento de sofrimento. Ele se refere porque ele tinha batido um papo com os discípulos, dizendo que ia subir junto do Pai, ou seja, voltar para o mesmo lugar da onde ele veio. Diga de passagem, se você entender essa colocação que ele está tentando conversar com os discípulos, que ele ia voltar de onde ele veio, é o caminho para onde nós estamos indo também. Nós estamos voltando para casa. Nós estamos a caminho de casa.
E se você puder ler esse livro, A Caminho de Casa, de Billy Graham, você vai achar maravilhoso o seu percurso de volta. Retomando, 22. Também você está agora triste e apreensivo. Este é um momento de sofrimento. Mas eu vos verei de novo. Olha isso aqui, irmão. E então muito vou alegrar, você muito se alegrará. Minha tradução é um pouco diferente. Ninguém tirará a vossa alegria. Sabe, irmão, tão importante, eu não sei se a igreja tem o hábito de permitir que grife a Bíblia, se orienta para não grifar, não desobedeça o pastor. Mas se deixa livre, grifa. Mas se não pode grifar, anote no seu celular, naquele bloco de rascunho. Bateu tristeza? Papai, o senhor me diz em João 16, 22, que ninguém vai tirar minha alegria. Está acontecendo umas coisas aqui em volta de mim que eu não estou entendendo, que estão tentando tirar minha alegria. Eu sei que não é o Roberto, eu sei que não é a Abigail, mas é quem está dentro deles que está tentando agir para tirar a minha alegria. Eu tomo posse da tua palavra agora. Você está entendendo? Ninguém vai tirar a sua alegria, porque Deus, irmão, está o tempo todo do nosso lado. Nós não precisamos ter medo, não precisamos ficar triste. Nós somos justificados de Deus em Cristo Jesus. Não há condenação nenhuma para aqueles que estão em Cristo Jesus. Uma senhora tinha o hábito de orar pelo filho, que ela tinha muita esperança de que ele viesse a aceitar Jesus. O menino, ele na verdade não queria saber de nada. Era somente bebida, era noitada e voltava fim de semana, para quem saía no meio da semana, era só balada, mas ela não desistia. Orava, dobrava o joelho, e ele muitas vezes, quando chegava de madrugada, via a mãe na sala orando de joelho no chão. Ele passava na ponta do pé, só para ela não perceber, mas ela percebia. Porque a alegria dela também era muito grande por ele ter voltado. E é interessante, nós não entendemos às vezes essas coisas, porque que uns morrem e outros não morrem, mas você presta atenção na pregação e você vai entender. Quando você entra na brecha e você intercede por alguém, pela salvação dessa pessoa, ele até pode partir como um dia nós vamos partir, mas antes a salvação vai chegar até ele. Então ele voltava, ela ficava contente. Só que isso aconteceu nos Estados Unidos, em Tucson, e aí esse rapaz, ele foi convocado para servir o exército, e lá foi escalado para servir na marinha. Está ele lá servindo, um dia o comandante no refeitório falou, olha, não tem uma notícia muito boa não. Infelizmente deu uma pane na elétrica, na parte elétrica do submarino. E o que eu poderia dizer para vocês? O submarino ele está afundando, não tem como a gente se salvar. Nós vamos morrer todo mundo. É água para todo lado, não tem como, nem abre nada, nem abre nem fecha. Ele deu um pânico na elétrica e ele está afundando, lentamente ele está afundando, é questão de horas, nós vamos morrer. E todo mundo ficou olhando um para o outro. A única pergunta que eu faço aqui é o seguinte, alguém aqui sabe orar ou não? Aí, não, esse comandante perguntando para as pessoas. Aí essas pessoas não responderam a pergunta dele. Ninguém aqui sabe orar, e um ficava olhando para a cara do outro. Ninguém sabe orar aqui, e esse rapaz, que a mãe tanto vinha intercedendo, falou, aí o comandante falou, você sabe orar? Não, eu
Não, eu não sei, Mas a minha mãe sabe. Se a gente aqui junto pedir para Deus falar com a minha mãe, ela vai interceder por nós. Olha que coisa mais interessante, irmão. E eles começaram: Deus, fala com a mãe dele, para ela orar por nós. Olha, irmão, isso é muito sério. Eu chorei muito quando li a respeito disso, irmão. Sabe o que aconteceu, irmão? Essa mulher, do nada, de madrugada, foi movida pelo Espírito de Deus, já foi direto para o chão, porque é só você dar um golpe, é só você virar, você já está no chão de joelho. Tudo é questão, e ainda se você posicionar bem o chinelo, você ainda cai ali em cima sem machucar o joelho. É questão de hábito. E ela começou: Senhor, algo está me incomodando, e vem de ti. Eu intercedo agora pelo meu filho, pelos amigos dele, todos, seja lá onde eles estiverem. Proteja e guarde eles. A hélice do submarino. Subiram e ele voltou para casa salvo. Sabe, irmão, às vezes a gente fica fazendo cálculos, né? Deus, Ele está lá onde, irmão? Lá no trono, e Ele está bem distante, e Ele está... Mas aonde, irmão, que você está fazendo essa colocação? Que Deus está lá, e você está aqui? Não, irmão, Ele está do seu lado. A pessoa coloca Deus numa distância tão grande, que joga Ele tão longe. Olha, irmão, nós precisamos ser parceiro de Deus e não cúmplice da tristeza. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Diga glória a Deus. Mas, missionário, eu tenho problemas. Graças a Deus por isso. Porque se você não tivesse, eu também, que motivo teria de Jesus Cristo vir à Terra? Por termos problema, é que Ele teve a missão que Ele teve. Qual foi a missão? Dada pelo Pai: salvar os perdidos. Porque o papai disse para Ele: eu não quero que ninguém se perca. Agora, qual seria o plano da salvação? Para que todo aquele que depois crê em Jesus não pereça. O que é perecer? Morrer e ter vida eterna no inferno. Mas todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna no céu. É o seu caso, graças aos seus problemas. Agora, o que a gente faz? Quando falo a gente, eu incluo a mim também. A gente coloca Deus nessa posição, aqui. Que bênção, missionário, na direção do peito. Não, mas os problemas acima. A tristeza aqui. Tantas coisas que acontecem no dia a dia, a gente lembra, a gente alimenta, a gente fica pensando. E Deus aqui. Você precisa descobrir uma forma de mudar essa posição. Deus passar aqui e os problemas aqui. E qual que seria o segredo, missionário? Só existe um. Não, uma vez falaram para mim, só existe um, irmão. É a oração. Quando você começa a orar, louvar, glorificar a Deus, principalmente ter o hábito de levantar a mão. Não orar na posição que você almoça, que você descansa, que você se coça, ou assim, porque nessa posição o diabo ainda encontra espaço para te derrubar, mesmo você orando. Mas se você levantar a mão para o céu, irmão, assim, o próprio Deus que se inclina sobre a terra, que você está falando? Você está falando que me ama, mesmo o diabo tendo tirado o teu emprego agorinha de pouco. Você está dizendo que me ama, mesmo o diabo tendo posto essa enfermidade em você? Sim, eu te louvo,
Eu te agradeço. O diabo, ele não suporta essa posição. E aí o que que faz? O problema ele vai baixando, Deus vai se colocando no lugar, aí você se dá conta, qual que era o meu problema mesmo? Você esquece. Você precisa fazer a sua adoração pessoal, porque adoração é comunhão direta com Deus. E talvez, muitas vezes a gente não se acha no tempo para fazer isso, mas acha tempo para fazer outras coisas. E a gente acaba fazendo outras coisas que não deveria fazer, pois Deus conhece você melhor do que você mesmo. E se você estiver em plena comunhão com Ele, você vai ver que Ele é maior do que as suas circunstâncias. Mas a gente vai deixando, e acaba não orando. Olha, Pai, Filho e Espírito Santo, se você analisar bem, é uma família. Pai, Filho e Espírito Santo, é uma família. Amém ou não? Amém. E família você não entra. Você não pode chegar lá em casa, apertar a campainha e falar, a partir de hoje eu vou fazer parte dessa família. Não tem espaço para você aqui. Não tem que comprar cama, você vai... Não, vou morar aqui, sou da sua família hoje. Oi, cheguei, sou da família. Não. Pai, Filho e Espírito Santo. É uma família. Você também não entra nela. Você nasce nela. E você é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. A sua natureza é divina. Então você tem tudo para receber o melhor de Deus. É só você estar ligado com as Escrituras. O próprio Jesus Cristo diz, abre Mateus 6, fazendo um favor. O próprio Jesus Cristo diz, missionário, eu estou estranhando o jeito de você pregar. O problema é que um dia tinha que mudar, né? O que aconteceu? Eu estava colecionando almas e desfilando para todo mundo, que até ontem nós alcançamos 10.100 almas. E Deus mostrou para mim que existe coisa mais importante que isso. E eu não sabia. E eu perguntei para ele, qual é? Buscar a minha presença. Então eu quero dividir com você tudo que Deus tem me dado. E como de bom agrado, Deus vai curar muitas pessoas aqui hoje. Jesus Cristo nos ensina em Mateus 6, de 8 a 13, que não é novidade para vocês, só recapitulando. Ele fala assim, Deus sabe de todas as vossas necessidades, viu? Antes mesmo de você pedir. Senhor, o que o senhor está falando, Jesus? Não, eu estou dizendo para você que meu Pai sabe das suas necessidades antes de você pedir. O que o senhor quer dizer com isso? Quero dizer que você deve orar da seguinte forma. Pai nosso, que estais no céu. Você tem hábito de orar o Pai Nosso? Você faz isso todo dia? Você, quando acorda pela manhã, costuma abrir a janela e agradecer a Deus pela natureza, pelo céu, por tudo? Sabia que se você tiver o hábito de fazer isso, você vai se aproximar do amor de Deus, e quem está próximo do amor de Deus não vê tristeza, não vê doença, não vê problema, porque Deus é solução, Deus é amor. Sabia que a vossa pessoa, você é o amor de Deus? Sabia que você está do lado do amor de Deus? E você cumprimentou essa pessoa? É para cumprimentar. Fala oi aí para ela. É o amor de Deus. Abre Atos 16. Atos 16. Ah, missionário. Ó, missionário. Atos 16. Missionário. Olha. Às vezes me falta paz, missionário. O que é isso, missionário? Por que falta paz para mim, missionário? É a ausência de Deus.
Quando você tem Deus, você tem paz. Não é para orar no dia que a igreja tem culto de oração. Você tem que orar sem cessar, porque os problemas vêm sem cessar. Você pode estar dirigindo orando, pode estar trabalhando orando, não precisa gritar. Você está ali glorificando e agradecendo a Deus. Pode estar numa linha de produção, no banco, digitando, mas você está com o pensamento ligado em Deus. Atos 16, antes de ler, eu quero esclarecer. Os romanos, eles prenderam Paulo e Silas e amarraram seus pés num tronco. Presta atenção, porque talvez você ache interessante essa história, mas não percebe que tem muita gente que faz isso com você todo dia. E simplesmente eles foram presos injustamente. Conhece essa história ou não? De algum parente que levanta calúnia contra você, ou no serviço que falam coisas que você... Mas por que está falando isso? Apesar dessa situação, eles não permitiram que a tristeza o dominasse. Porque se uma pessoa empurrar você, e o instinto animal nosso é pegar e sair no braço, já arrebentar a pessoa. Mas é exatamente aquele que está dentro da pessoa que moveu a empurrar você, que é para que você perca o gozo, que é o fruto do Espírito. É lógico, você não precisa fazer publicamente, mas você vai para o banheiro e todo mundo está rindo. Aleluia. Meu Deus do céu. Meu Deus. Meu Deus do céu, irmão. Aí você vai para o banheiro depois que a pessoa te empurrou, te ofendeu. E vai ter milhões de pessoas rindo de você. Eles vão dizer: foi chorar, foi chorar. Eu vi, levou o celular, você viu? Foi ligar para o marido dela, foi ligar para o pai dela, ligar para o filho dela. Você está dentro do banheiro, sabe de que jeito? Obrigado, Senhor, pela salvação em Cristo Jesus, por tudo que o seu Filho fez na cruz do Calvário. Verdadeiramente Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Santíssimo de Israel. E a pessoa bate na porta. O que está acontecendo? Oh, desculpa, chefe, estava só aqui e tal. Estou procurando você, estou chamando, não te acho. O que está acontecendo? Procurei você na sua mesa, você não estava. Oh, vai lá na minha sala, preciso falar com você. Pois não, sim, senhor. Vou te dar um aumento a partir de hoje e vou transferir você para um outro lugar que está precisando de um gerente lá. Deus vai eliminar todos os inimigos que te cercam e vai te dar vitória. E por que Ele faria isso, missionário? Porque Ele é Deus. Ele pode todas as coisas, Ele é o Deus do impossível. Apesar da situação que eles passavam, eles não permitiram que a tristeza dominasse. Estou falando de Paulo e Silas. Eles oraram e cantavam hinos ao Senhor. Foi tão profundo esse gozo produzido pela oração e pelos hinos que todos os presos ouviram. Missionário, para com isso. Está na Bíblia, versículo 25, a partir de 25 de Atos 16, palavra escrita de Deus. Por volta da meia-noite, horário excelente para orar. Por volta de meia-noite, Paulo e Silas estavam orando
e entoando hinos de louvor a Deus. Eles não estavam pendurados na rede social, fazendo piadinha, ou entristecendo o Espírito Santo de Deus. Orando, entoando hinos de louvor, enquanto os demais presos ouviam. O que os seus vizinhos ouvem? Gritaria, discussões. O que as pessoas na rede social lê e ouve quando você manda? Piadinha? Ou um versículo bíblico? Ou um testemunho para edificar a vida de alguém? Num país que morre mais de 50 pessoas por dia através de suicídio, mandando piadinha pelo WhatsApp, uma pessoa pode estar tentando no momento cometer suicídio, você manda, ele só tem o trabalho de desligar e cometer suicídio. Mas se você mandar uma palavra de conforto, dizer que existe um Deus que vai mudar a história da vida dele, ele muda o trajeto. Não é que ele muda, Deus muda. Através de você. Porque às vezes a gente pensa assim, não, eu sou uma simples pessoa, sim, mas se pensar bem, o apóstolo Paulo, quanta coisa fez, está escrito aqui e tal, sim, e daí, inclusive é sonho meu, quando morrer, poder conhecer o apóstolo Paulo, mas aos olhos de Deus todo mundo é igual, irmão. Mas mesmo assim eu queria conhecer o apóstolo Paulo. E você morre, chega lá em cima com essa expectativa e esquece que todo mundo aos olhos de Deus é igual. Aí o anjo chega, tudo bem? Eu estou bem. Aqui é o céu? Sim. Estou contente. A gente sabe que o Senhor deseja várias coisas, né? É verdade. Não, mas só de estar aqui já está bom, né? Eu vou apresentar uma pessoa para o senhor. Quem que é? Paulo. Não, eu quero. Não, seu coração treme. Aí o anjo fala, está aqui, ó, Paulo Silva. Paulo Silva? Você pensou que fosse quem? Pensei que fosse o apóstolo Paulo. Não, Paulo Silva é o nome dele. Aqui é tudo igual para Deus. E às vezes a gente não valoriza o que somos. Somos especial para Deus. Aleluia, diga glória a Deus. Versículo 26. De repente, aconteceu um terremoto. É o que você está precisando na sua vida. Na da tua família, nas tuas finanças, na tua área sentimental. Mas isso só vai acontecer quando os louvores acontecer e quando o joelho dobrar. De repente aconteceu um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. No mesmo momento todas as portas se abriram e as correntes que prendiam a todos se soltavam. Se você tem corrente te prendendo, você está achando que vai soltar de que jeito? Você vai cortar com tesoura? Ou vai usar de que mecanismo? Eu conheço uma simpatia. Foi o tempo, irmão. Agora é oração e jejum. Contra isso, irmão, não tem casta de demônio que suporta. É oração e jejum. Diga glória a Deus. Eu vi o testemunho de um pastor falando a respeito de uma senhora que ela era uma intercessora muito fiel na igreja dela. Então as pessoas, desempregada, marca no papel ou fala com a irmã que está lá atrás, aquela lá de blusa amarela, tá. E ela pegava, dava total atenção a isso, intercedia por aquele que estava desempregado, aquele que estava doente, aquele que estava à beira de uma separação. Essa era a área dela, uma intercessora. Mas ela tinha um problema, como todos nós temos, e eu também tenho os meus. O filho dela não queria saber de ir à igreja, conhecia a palavra, mas não queria saber de ir para a igreja, não queria saber de ter comunhão com Deus, não queria saber de ler Bíblia, não queria saber de nada. Ele tanto não queria saber, irmão, para que não passasse vergonha, segundo a maneira dele entender, ele mudou de cidade, só para não morar na mesma cidade com a mãe. A mãe foi ficando idosa, como todos nós vamos ficar, mas graças a Deus a Bíblia me garante
que eu vou chegar aos 100 anos, e você também, com idade, com vigor de jovem. E a Bíblia me garante também que eu fui programado para morrer de velhice, e não enfermo velho. Ok? Depois nós vamos tratar disso aí. Então, essa mulher orava pelas pessoas. Ai, graças a Deus. Deu certo o emprego? Ai, graças a Deus. Orei pelo currículo, né, tal. Ah, que bonitinho. Engravidou. Ah, que bênção, né? Eu estou vendo que você está comentando. Orei muito pela sua gravidez, viu? Que maravilha. E tudo. Mas só que o filho não queria saber. Mas ela não desistia de orar pelo filho. Mas, ficando idosa, ela foi parar dentro do hospital, meu irmão. E os médicos começaram a discutir ali. Ó, não é melhor a gente desligar tudo? Essa mulher está vivendo que nem vegetal. Não, não podemos desligar. Não, o que vocês acham? O melhor é desligar, né? Não desliga não, que vai desligar o aparelho. Mas por quê? Ela está com a boca mexendo. Ela estava assim. Não podemos desligar, ela está mexendo a boca. Mas o que vai adiantar? A mulher não está vivendo vegetalmente. Um favor que a gente faz para ela. Não podemos fazer. Ela está mexendo a boca. E outro filho dela vem vindo aí, chamaram. E o rapaz entrou no quarto, e a senhora ali, com aquele monte de aparelho, ele agachou para dar um beijo, ela falou para ele assim: Jesus te ama, meu filho. E morreu com um sorriso nos lábios. E o menino aceitou Jesus. Você acha que no último instante Deus não vai alcançar a sua família? Vai. Vai, porque esse é o maior prazer dele. Abra Lucas 13. Lucas 13. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em Lucas 13, ele fala de intercessão. Quando ele fala da parábola da figueira. A história aqui, para você entender, é de uma pessoa que tinha uma grande plantação. Olha para mim, eu já vou ler com você. Uma grande plantação de uva. Muita uva, um terreno grande. Muita uva. Mas nesse terreno tinha uma figueira. Isso se parece muito com cada um que está aqui. E começa assim no versículo 6, essa história de um grande terreno com muita uva e simplesmente uma figueira perdida lá no meio. Quer ver? Versículo 6. Certo homem possuía uma figueira cultivada em meio a uma grande plantação de videira, conforme expliquei para você. Contudo, vindo procurar fruto nela, ou seja, procurar fruto na figueira, não encontrou nem ao menos um. Versículo 7. Estou em Lucas 13, 7. E por isso recomendou ao vinicultor: este é o terceiro ano que eu venho buscar os frutos nesta figueira e não acho. Sendo assim, você pode cortar isso aí. Corta. Para que ela ainda está ocupando inutilmente a boa terra minha? Corta ela. Versículo 8. O vinicultor, porém, lhe rogou: Senhor, deixa ainda por mais um ano. Senhor, não recolhe meu irmão, Senhor. Deixa ele mais um tempo. Eu sei que ele vai andar contigo, Senhor. Pai, espera um pouquinho mais. O meu avô, ele é assim, mas eu sei que vai dar certo. Eu vou falar com ele, eu vou continuar falando com ele. Eu tenho um livro, eu vou comprar um livro para ele. Eu tenho um CD que eu conheço, tem uns louvor. Não leva ele não, por favor. Não faz isso com a minha mãe, pai, por favor. Esse é o tipo de oração que Deus atende de imediato, mesmo que se você estiver em pecado. Esse é o tipo de assunto que interessa a Deus, porque Ele não quer que nenhum
se perca. Você pode ter 100 ovelhas e desgarrar uma, a sua satisfação vai ser tão grande quando achar essa uma, mamãe, papai, primo, irmão, os de casa. E o texto diz, o vinicultor, porém, lhe rogou, Senhor, deixa ainda por mais um ano eu cuidar dela, cavando ao seu redor e adubando, versículo 9, está falando de intercessão. Se vier a dar fruto no próximo ano, muito bem, caso contrário, pode cortar. Mas dá fruto. Porque você é fruto de oração de alguém. Alguém intercedeu. Eu acredito que ainda tem gente orando por mim até hoje. Que como não tem informação, mudou de cidade, ou eu visualizo gente orando, que eu poderia chegar, mas eu nem vou falar nada, porque eu não sei onde está a pessoa. Mas quando a pessoa vê na internet alguma coisa, repare que a gente está orando por ele, e ele agora, diz que prega também, que obra linda que o Senhor fez na vida dele. Alguém orou por você. Nós não podemos desistir da nossa família, precisamos ser intercessor da nossa família. Abra Gênesis 5. Eu já tenho aqueles papeizinhos de mão. Tá. E obrigado você que anotou o seu WhatsApp. Eu ia pedir para você não cansar muito sua mão, não marcar o nome, porque eu armazeno informações no computador só de número. E por que não põe o nome, missionário? É porque Deus sabe que você é dono do celular. É a mesma coisa as pessoas que têm hábito em programas ou de televisão ou de rádio, né? Irmãos, eu creio nesse Deus, eu tenho fé nesse Deus, creio nesse Deus poderoso. Se os irmãos puderem nos ajudar para pagar a parcela que está altíssima da televisão, mas ele disse que cria em Deus. Ele falou que acreditava. Eu não vou depositar não, ele não crê. Ele crê no meu dinheiro. Se você estiver precisando de alguma coisa, eu conheço testemunho de pessoas que orou e usou o mesmo bujão de gás 5 anos. 5 anos. Só para o teu governo. O meu maior problema é combustível, que eu gasto muito combustível e pedágio. A conta é altíssima de pedágio, eu tenho sem parar e combustível. Um dia eu orei e falei, Deus, o meu sonho é ter uma experiência como o Felipe, mas não uma experiência só. Eu quero chegar na sala, ajoelhar e ser transladado para o lugar onde eu vou pregar. E ao chegar lá, a hora que todo mundo estiver distraído, para não chamar atenção, vou no banheiro, destravo a porta, deixo aberta, e dali o senhor me leva de volta para minha casa. Se aconteceu com o Felipe, por que o senhor não pode fazer isso comigo? Qual a diferença entre eu e ele? Mas como isso não está acontecendo, não dá o senhor, por favor, para manter o tanque do meu carro cheio, para mim não precisar nunca mais encher? E o tanque ficou 15 dias cheio. Não descia de jeito nenhum. Olha o que eu fiz. Dirigindo. Glória a Deus. Não poder ser transladado, mas o combustível está cheio já faz tempo. Será que isso aqui não está quebrado, não? Aí desceu. Desceu, quase fiquei na estrada. Fez assim na minha frente, eu comecei a chorar, falei, mas que ignorância, meu Deus. Eu pedi para você abrir Gênesis 5, que minha intenção é dividir com você uma palavra revelada sobre Noé. E Noé, você sabe que ele construiu a arca, e a arca representa a igreja. Ou seja, a arca do Antigo Testamento é a igreja do Novo Testamento. E no versículo 32 de Gênesis 5, diz aí, quando Noé completou 500 anos, já havia gerado Sem, Cã e Jafé.
Já no capítulo 7, você vai para o 7, versículo 6, e também 7, Gênesis 7, 6, 7, diz assim: Noé tinha 600 anos quando veio o dilúvio. Noé, sua mulher, seus 3 filhos, 3 noras entraram na arca. Então veja só, a matemática. Pelo meu cálculo, ele demorou 100 anos para fazer a arca. Entre 500 e 600. Mas levando em conta que esse povo não trabalhava de sábado, a saber que ele trabalhava afinco na arca, e ele tinha que parar de sábado, que ele guardava o sábado, se eu tirar 48 sábados no ano, multiplicado por 100 anos, que dá 4.800 dias, dividido 4.800 por 365, eu acho 13 anos, equivale que ele levou 87 anos para construir a arca. Você sabia que é o tempo de vida normal de um brasileiro, porque a média está estimada subiu para 76, e é mais ou menos esse tempo, 87? E se você acompanhar meu raciocínio, eu tenho uma proposta para você. Eu preparei uns papeizinhos, vai ser distribuído. A gente pode distribuir? Está onde o papel? Ah, tá. Pode dar um para cada um? Vocês podem me ajudar? Muito obrigado pela gentileza, viu? Obrigado. Você vai receber um papelzinho, ele é simples, e a minha proposta para você é que nesse papelzinho você marca o nome de pessoas da sua família que ainda não foram alcançados por essa palavra. Eu tenho um tio meu, ele é da Igreja Batista, salvo, ele mora em Curitiba. Não, esse aí não é que você vai riscar, é que o foco nosso é com aqueles que ainda não foram alcançados. A proposta que eu vou te fazer é muito boa. Que tal você interceder por essa lista que você vai fazer até o último dia da tua vida? Eu estou recebendo esse papel, eu oro hoje, amanhã. Não, é até o último dia da tua vida. Sabe o que vai acontecer ou não? Você vai colocar nas mãos do Senhor a vida dessa pessoa. Não sei se é mãe, irmã, irmão. Botou na lista, começou a orar, Deus já começa a ter um compromisso com essa pessoa. Sabe por quê ou não? Porque Deus te levantou na sua casa como Noé. Você é o Noé da sua casa. Quando Noé construiu a arca foi fechada de fora para dentro. E quando ele pôde ouvir ou presenciar, era muita água, irmão. Saía água de baixo para cima e vinha de cima para baixo. Você já pensou quanta gente gritando? Você já pensou se Noé presenciasse pela janela o filho dele morrendo naquela água? Não é o caso, porque ele estava dentro da arca. Você está na arca, mas está faltando muita gente da sua família para entrar. E Deus não confiou na mulher dele. Olha, eu confio em você, de você fazer a arca. Eu digo confiar nesse sentido, confiar o projeto. Noé, chama seu filho lá, fica quieto num canto que eu quero falar com eles. Escuta, você vai fazer uma arca? Não, confiou a ele. Ora, você aceitou Jesus como único Senhor e Salvador da tua vida. Você é o Noé da sua casa. E você está vendo um mar de pecado que esse mundo está envolvido. E muita gente que nós amamos, se morrer nesse mar de pecado, é inferno garantido. Ora, Noé era um homem justo, íntegro, e andava com Deus. Ele fazia tudo o que Deus mandava. Você acredita possivelmente na voz de um profeta, sim ou não? Pois então eu digo, marca no papel e ora até o último dia da tua vida, e vamos ver se você não vai ver essas pessoas no caminho do Senhor. Não é ver essas pessoas na igreja. Talvez a sua família não está gostando da sua abordagem.
Você querendo trazer ela aqui, ela de repente não gosta da pintura, da avenida, do endereço, do nome. Você tem que orar para que ela seja alcançada pelo plano da salvação. Você tem que orar para que Jesus chegue até ela e ela aceite a Jesus. Só isso. Onde ela vai não importa, irmão. O importante é ela estar nos caminhos do Senhor. E você já pensou quando ela descobrir que você foi o intercessor? Ela vai ter prazer de vir aqui com você. As coisas a gente faz, às vezes, de forma errada. Você acha que para Noé era muita alegria estar ele, os filhos, as noras, e ver o povo lá fora gritando: ajuda, abre. Não tinha como abrir, irmão. Deus trancou por fora. E se a arca representa a igreja, nós estamos bem acomodados, tem ar-condicionado, é uma delícia, tem estacionamento aqui do lado agora, gostoso, vamos embora, daqui a pouco vamos comer um macarrão. Mas se vir uma morte súbita em alguém que você alistou nessa lista aí, para onde é que vai essa pessoa? Ela vai ter vida eterna. Ai, graças a Deus, missionário, vida eterna no inferno. E por que você vai ter vida eterna no céu? João 3,16. Porque você acreditou, confiou em Jesus. Todo aquele que em mim crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Você tem a vida eterna garantida, mas se você começar a interceder até o último dia da tua vida, apresentar diante do Senhor, Ele passa a ter um compromisso com essa pessoa. Talvez essa pessoa ainda não está nos caminhos do Senhor, porque você julga que não vale a pena. E porventura a gente valia a pena, irmão? É só pegar uma foto sua do passado. Olha, mas olha esse cabelo, mas que roupa é essa? Não é você. Não, não é possível. Não é, sou eu aqui, é você. Poxa, o que Jesus fez na minha vida, fará na vida daquele que você está intercedendo. A palavra diz em Atos 16:31, crê no Senhor Jesus Cristo e assim será salvo você e as pessoas da tua casa. A Bíblia diz em Malaquias 4:6, e converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Josué 24:15, eu e minha casa. São suas palavras. Você está afirmando. E aí eu tive o cuidado de preparar para você com muito amor essa listinha, porque eu acredito que se você marcar o nome... Irmão, eu tenho um caderno de intercessão. Quando eu recebo uma mensagem via WhatsApp e a pessoa diz, ora por mim. Sim, qual é o seu nome? Paulo, que as pessoas escrevem rápido, né? Ora aí por mim. E às vezes tudo comendo palavras, né? Sim, mas qual é o seu nome? Paulo. Ok. Paulo, o que está acontecendo? Eu estou desempregado. Ok. Pois não, Paulo, vou orar. Tá bom para você 30 dias de emprego? Deus dá um emprego dentro de 30 dias, tá bom? Ah, aleluia. Não, porque é o seguinte, não, só estou perguntando se tá bom para você. Tá. Então daqui 30 dias você vai me comunicar, para me tirar o seu nome da lista de intercessão. Só dando retorno que você já está trabalhando, se quiser pôr o que você está ganhando também, o que está fazendo, mas é só me dar um retorno, e eu fico ali com a lista. Não tem um que Deus não traça retorno. Um ou outro caso acontece que você está orando e a pessoa vem a falecer, mas isso é o círculo da vida, né? Não podemos não querer aceitar isso, isso acontece, né? Mas eu quero dizer para você que Deus está aqui vendo quais são as suas intenções com esse papel. E se você ficou preocupado porque não tem uma caneta, estou até sem a caneta, hoje queria tanto marcar. Deus já sabe o nome de quem você vai marcar e Ele já está trabalhando nessa vida. Leve isso a sério. Estando dentro da Bíblia, você chega na igreja, em vez de ter a prática errada que temos de entrar no templo e falar de tudo, né?
venda de cachorro-quente, de a blusa que comprou, e olha, tem um catálogo da Avon aqui, a gente vende tudo dentro da igreja. Mas se você entrar, a pessoa vê, depois a gente conversa na saída, eu preciso agora, no momento, fazer um pequeno devocional aqui. Abre a Bíblia, Senhor, estou aqui te cultuando hoje, porque eu te amo. Eu vou ser sincero para o senhor, se eu não amasse o senhor, eu não viria aqui, certo? Eu estou vindo aqui porque eu amo o senhor. Agora, estamos com essa situação aqui, o senhor sabe, olha aqui, já são 3 anos que eu estou orando aqui na lista. Não quero, né, ofender o senhor, mas eram 7 nomes, e está faltando um ainda aqui. O senhor já alcançou 6, está faltando um aqui, ó. Esse um aqui, ó. O senhor, por favor, pode ser ou não? Porque eu preciso renovar essa lista, fazer uma outra, e o senhor pode me ajudar ou não? Você vai ficar surpreso que ele vai atender e alcançar cada um da lista. Feche os olhos, põe a mão no seu coração, depois eu vou continuar pregando. Por um momento vamos mencionar palavras que eu preparei para você. Diga e repita comigo. O meu Deus reina. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, a salvação e a glória e o poder pertence ao nosso Deus. Jesus Cristo é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Jesus Cristo é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Hoje, nesse culto, o amor do Deus Pai foi derramado pelo Espírito Santo em meu coração. Eu declaro que vou interceder pela salvação de toda a minha família, porque eu creio que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Abra Êxodo 15. Falta 10 minutos. Tem algum limite básico, pastor? Eu quero falar de um assunto. Nossa, ela tá... Olha, tem muita gente doente dentro da igreja. E eu vejo que essas pessoas que estão doentes, falta a elas conhecimento. Não é eu quem digo, é o próprio Deus em Oséias 4:6. Meu povo se perde por falta de conhecimento. Jesus Cristo na cruz do Calvário, isso todas as igrejas costumam pregar. Morreu na cruz do Calvário para perdoar os meus pecados. E esse esclarecimento, essa instrução para as igrejas, para aí. Muitas igrejas não continuam o processo, explicando para o povo o que foi mais que ele fez. Na verdade, na cruz do Calvário, ele foi o meu substituto. Ele levou os meus pecados e as minhas enfermidades pela pisadura dele. Se você acredita que ele levou os seus pecados, isso te torna salvo. Mas se você deposita confiança e crê que ele levou suas enfermidades, isso te torna com saúde. Presta atenção. Se ele é meu substituto, é como quando eu viajo, tem necessidade por causa da distância, pegar um avião, chega no aeroporto, a pessoa tem um papel assim escrito, repare. Aí você aproxima, sou eu, tal, aí a pessoa às vezes brinca.
Deus, é uma honra receber o senhor aqui no nosso estado, na nossa cidade, na nossa igreja. Se o senhor quiser, o senhor pode subir, que eu até levo o senhor na mala, pedindo para, no sentido assim, de alegria, né? Sobe, mas é figurativo, que ele vai subir na mala que quer. Já pensou a hora que ele pega a mala? Porque pegam mesmo, eles pegam mala, pegam a blusa, pegam tudo que você tiver. É uma forma gentil, né, de receber. Eu pegar, espera um pouquinho aí. Presta atenção que é o que nós estamos fazendo. Espera um pouquinho aí. Espera aí. Antes de você levar a mala. Abro a mala, deixa eu só pegar essa camiseta aqui, essa calça aqui, pegar minha escova de dente, espera um pouquinho. Tem também meu perfume, deixa eu pegar. Tá, agora pode levar a mala. A pessoa vai falar, eu não estou entendendo, senhor. Por que o senhor fez isso? Uma que eu vou ofender ele, né? E outra que ele vai achar que eu sou louco, né? Eu estou levando, o senhor tirou as coisas da mala, a mala ficou mais leve. Eu tiro tudo na mala. É o que a gente está fazendo. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados, pelas nossas enfermidades, mas a gente pega e fala, não, Jesus, a enfermidade o senhor pode me devolver. Devolve para mim, eu fico com ela. Aliás, tem muita gente que toma posse. Como é que está? Tudo bem, fora a minha gripe, a minha pneumonia, a minha dores nas costas, já é da pessoa, ela tomou posse. Ora, se você tem um parente rico e você tem esperança que ele deixe alguma coisa para você, uma casa, um carro, um dinheirinho no banco, qual o documento que ele tem que fazer antes de morrer para que você tome posse desses bens? Como chama? Testamento. Aí você pega o testamento missionário, morreu uma tia minha, mulher era poderosa, tinha muita grana. Você pode orar, missionário, pelo quê? Para ver se ela deixou alguma coisa. Ora para que, precisa de grana, você ora? Não. Mas como você é um homem de Deus, não vai orar? Não, é só ler o testamento. Se eu ler, eu vou ver o que ela deixou. A Bíblia, você acha que é o quê, irmão? É um testamento. Não se faz um testamento depois que morreu. Só se faz antes. E olha o que diz Êxodo 15, 26. Eu sou o Deus que te sara. Foi dito isso para 3 milhões de pessoas. E não tinha um enfermo. Você tem que exercitar, já começando para essas dorzinhas aí que te incomoda todo dia. Essa daí nós já resolvemos hoje aqui. Não é para você sentir dor nenhuma. Está andando, está doendo, não é para sentir dor. Por quê? Porque se você abrir o vitrô do quintal da sua casa e ver uma pessoa roubando goiaba, você não vai dizer, desculpa, assustei você? Você quer uma faquinha para cortar goiaba? Você quer uma sacolinha para levar goiaba para sua família? É o que nós estamos fazendo dentro da igreja. Você tem que dizer, meu, sai daí, show! Essa casa é minha, esse terreno é meu. Essa casa é sua, irmão. É templo do Espírito Santo. E o que você tem que dizer para a dor? Sai em nome de Jesus. Porque nos é dado autoridade para expulsar demônios no nome de Jesus. Podemos também expulsar o que o demônio coloca no nosso corpo. Que dor de cabeça. Sai em nome de Jesus. E acabou, irmão. Não tem meio termo. Mas e se orar pela pessoa e ela não for curada de imediato? Não tem problema, porque Jesus também fez isso. Não por isso ele deixou de orar a segunda vez. Porque a pessoa, em vez de gente, estava vendo uma árvore se mexendo. Eu sou Deus que te sara. Agora abre Êxodo 23, veja o que diz o versículo 25. Não permitirei que haja doença no meio do meu povo. Ora, se Deus me garante que eu posso
que há poder na oração e que pode gerar milagres através de mim, que eu posso colocar as mãos sobre os enfermos, elas vão ser curadas, significa que quem vai curar é Deus. Noé, faz a arca, não terceiriza. Não contrata uma empresa para fazer isso. Você tem que fazer você mesmo. E quem mandou dilúvio? Mas quem fez a arca? Sim, e só houve o dilúvio porque fizeram a arca. Ora, quem rasgou o mar para Moisés passar com o povo? Mas quem tocou o mar? E quem mandou ele tocar? Então, irmão, se nós tivermos fé suficiente, não precisa nem dois orar por você, embora seja bíblico. Exercita a tua própria fé e não fica na dependência da fé dos outros. Porque se o pastor Diego viajar, foi para o Canadá com a esposa dele, dá um giro lá. Aí, volta rápido, viagem rápido. Não, vão ficar 2 meses lá. E aí você vai ficar com 2 meses com dor? Por causa de um homem? Olha o que você está fazendo com ele. Você está prejudicando ele, irmão. Colocando ele numa situação acima de Deus. Ele é teu líder espiritual, você tem que respeitá-lo, amá-lo, mas você tem que amar muito mais a Deus. Que é Deus que vai te curar. Mas ele não está aqui para pôr a mão em mim. Põe em você mesmo. Você não usa a tua mão para expulsar demônio? Pois usa a própria mão sua para expulsar demônio que está em você. E como que eu faço isso, missionário? Assim. É como uma mulher chegou, missionário, eu tenho umas ideias aí, tal. Eu estava pensando, senhora, vai direto no ponto. O que a senhora quer me dizer? Eu estava pensando assim, e já bati o olho, Bíblia novinha como essa, que eu só carrego mesmo para efeito de dizer que tem. A que eu uso mesmo é outra, que você abre assim, a folha sai para tudo quanto é lado. Ela falou, eu tenho um plano... como que eu explico para o senhor? Qual a melhor forma de eu poder ler a Bíblia? Eu falei, assim, ó. Sabe? E não ler. É abrir e ler. Mas de onde eu começo? Qualquer lugar. Só não pode deixar de ler. Porque eu queria ler. Abre assim, lê, irmão. Assim. E depois volta para cá e lê assim. Mas tem gente que passa a vida dentro da igreja não lê. E diz que conhece a Deus. Não conhece. Eu fiz um cuscuz, ficou bom, é mais ou menos. Se você pegasse a receita é para não errar. E com ela, assim, às vezes a gente erra. Diga glória a Deus. As pessoas que estão com dor aqui nesse lugar, no corpo, fiquem em pé. Que está sentindo dor em alguma parte do corpo. O que pode, aleluia, o que pode um jovem como você sentir dor? Você pode falar para mim onde dói? Se não puder, não tem problema. Isso, vem cá um pouquinho. Sobe aqui. Sobe aqui. Isso, tudo bem. Você já aceitou Jesus como único Senhor e Salvador da tua vida? A partir do momento que você fez isso, é para você conviver até o último dia da sua vida sem doença e sem dor. A partir do momento. Eu vou orar por você, mas na verdade eu vou ser muito sincero com você. Por que você chegou ali na frente e você juntou os pés e abaixou a cabeça? Reverência ao altar. Foi ali que Deus te curou. Pode conferir. Confere se está doendo. Pode conferir. Tudo bem? É isso que Deus busca, verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Com base no ensinamento que você recebeu da parte do Espírito Santo de Deus aqui nesse lugar, outra vez que passar a ser alguma coisa, opa, meu joelho e tal,
Dor, sai agora. Não pode ficar. Senhor, Deus poderoso. Ele é poderoso, irmão. O que você está fazendo? O Senhor mandou seu filho. Irmão, o que você está fazendo, irmão? A dor já saiu, ela andou, foi para a coluna. Tem que ser rápido, irmão. Dor, sai em nome de Jesus Cristo. E ela sai. Um jovem dessa idade, com dor no pescoço, chega no altar, se reverencia, e me explicou, eu não sabia porque ele fez isso, em reverência ao altar, está curado. Pergunta para ele se ele está. Você acredita que ele está curado ou eu combinei com ele para mentir? Olha para a igreja, fala para a igreja. Mas missionário, se ele foi curado, porque ele está chorando. Quando a pessoa chora na presença de Deus, é que Deus está curando outras áreas também. Jesus Cristo venceu o pecado, Jesus Cristo venceu Satanás, Jesus Cristo venceu a doença, Jesus Cristo venceu a morte, o inferno, o túmulo. Então você que está de pé, coloque a mão no seu coração. Missionário, e o jovem? Deixa o jovem. Essa era a posição que a igreja devia ficar, em vez de ficar conversando um com o outro. E a presença de Deus aqui é muito grande. Você que está em pé, põe a mão no seu coração. Eu declaro, você que está em pé, que Jesus, o Cristo, te cura agora. Seja curado da planta dos pés ao alto da cabeça. E a igreja diga glória a Deus. E a igreja diga aleluia. Quantos que estão de pé, abre os olhos, olha para mim, que já não está mais com dor, levante a mão. Senta quem foi curado. Pode ficar de pé quem ainda está com dor. Confere os movimentos que você não podia fazer. O senhor dói o quê? Perna, vem aqui um pouquinho. Ainda de pé quem está com dor, você fica aqui. O senhor acredita que o Deus que nós servimos, Criador do céu e da terra, pode curar a sua perna? O senhor acha que isso é problema para ele? Sobe em cima. Está latejando, doendo? Que lado? Não, está doendo? Ok. Dói muito? Gostaria de ver o milagre de Deus passar essa dor? Agora? Abraça ele. Nosso Deus diz que deu ao seu Filho Jesus Cristo um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho dos que estão no céu e na terra e debaixo da terra. Solta. Pode conferir. Aliviou? Como isso pode acontecer? Tamanho é o poder de Deus sobre a vida desse menino. Pode descer. Senhora, vem cá. Nós vamos até aí. Vamos lá, jovem. Vamos trabalhar. Onde dói?
Certo. Tá, nesse momento o que dói? Ok. Abraça ela, querido. Diga que você ama ela. A igreja, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Abra 1 Pedro capítulo 2. Pedro 2. Pode soltar agora. Confere. Hã? Sim, agora só está sentindo uma dormência. Como se tivesse tomado alguma coisa, né? Está sentindo melhor? Como que pode isso acontecer? Qual é o seu nome? Lembra em suas orações pelo Guilherme, para que ele faça a faculdade, pós-graduação, doutorado, tenha uma família, filhos, adota ele em sua oração. Amém? A igreja pode aplaudir ao Senhor Jesus? Ô missionário, eu até queria ficar em pé, mas eu estava um pouco de dúvida. Olha, a dúvida anula a fé. A palavra de Deus diz, 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. O próprio Jesus Cristo levou os nossos pecados no seu corpo sobre a cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos uma vida correta. Por meio dos ferimentos de Jesus Cristo, vocês foram curados. Você que está enfermo aqui, que foi detectado por um médico ou um resultado de exame. Aleluia, Pai. Você coloque a mão no seu coração, feche os olhos e saiba que aquele que te ama está aqui. O meu pai, a minha mãe, eles estão aqui, meu namorado, o meu esposo. Esses podem até resolver de uma hora para outra deixar de te amar, mas Deus jamais. Aquele que te ama está aqui, vai te curar agora. E por quê? Porque o prazer dele é te ver bem. Então você que está com a mão no coração e pensando nessa enfermidade que disseram para você que você tem, eu digo agora para você que você não tem mais. Que pelo poder que há no nome de Jesus, pelo poder que há no sangue de Jesus, seja curado agora. Receba onde você está agora a cura, vinda direto do trono de Deus. E o povo diga amém. O povo diga glória a Deus. Missionário, e eu vou ver que eu fui curada, eu vou te falar, não, você faz como a Bíblia orienta, procura o sacerdote, procura o seu pastor e fala, naquele culto, Deus operou, nunca menciona o nome do pregador, Deus operou maravilhas, eu fui curado disso, pastor, olha, Deus fez isso na minha vida, olha, eu sou grato a Deus. E o que eu faço depois disso, missionário? Pratica o mesmo com outras pessoas. Não seja um povo incrédulo dentro de uma igreja servindo um Deus vivo e aconselhando as pessoas a tomar na dor de pirona. Está no mercado,
A senhora está com o quê? Com dor de cabeça. 1 minuto. Já passa as compras já. Dá licença um pouquinho. Permita, posso pôr a mão na cabeça da senhora. Nunca homem com mulher. Nunca visite a casa de alguém sem na companhia de outra pessoa. Não faça isso. E se é uma mulher, não precisa pôr a mão nela. Peça uma outra pessoa que estiver do lado fazendo isso. Você viu eu pondo a mão em alguém aqui? E você duvida que eles foram curados? Quem cura é Deus. Não é nem minha mão. Amém ou não? Está no mercado, está com dor de cabeça, tal. Você é homem, senhora, está com dor de cabeça. Moça, por favor, põe a mão na cabeça dela. Você pega o alongamento da mão da pessoa. Dor, eu te dou uma ordem agora. Sai em nome de Jesus Cristo. Você não vai perguntar para a pessoa se ela é católica, se ela é espírita. Não interessa. O importante é que a dor vai sair, você vai deixar registrado que o Deus que você serve é poderoso. Fique de pé para terminarmos. Tempo bom nós passamos aqui hoje. Obrigado, Pai. Muito bem. Senhor Deus, eu quero te agradecer por esta manhã. Estenda seus braços ao céu. Obrigado, meu Deus, por este dia e por todos os outros, porque todos eles foram criados por ti. Obrigado, meu Pai, porque um dia na cruz do Calvário, seu Filho morreu para termos vida e vida em abundância. Obrigado porque estamos aqui louvando e bendizendo o teu santo nome num país que temos liberdade para poder cultuar, Pai, o Senhor. Obrigado por esse culto, aceita ele como um cheiro suave e agradável diante de ti. E obrigado, meu Pai, por ter acontecido tudo o que o Senhor mostrou para mim que ia acontecer nesse lugar. E é no nome de Jesus Cristo que eu oro e agradeço, meu Pai. Repita comigo: Senhor Deus, eu reconheço que seu Filho Jesus Cristo é Deus e que Ele morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia, e Ele vive. Eu aceito ao seu Filho Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da minha vida. Senhor Deus, escreva o meu nome no livro da vida, pois em nome de Jesus Cristo eu oro, agradeço, amém. Há alguém no nosso meio que fez essa oração pela primeira vez, nunca tinha aceitado a Jesus e nesse momento, nessa reunião, aceitou a Jesus fazendo essa oração de coração? Me dá um sinal com a mão. Tem alguém? Pois se alguém dessa lista que você está segurando aí tivesse aqui, ele estaria assim, ó. Ah, o pastor, você está esperando o quê? Que o pastor vai na sua casa falar com essa pessoa que está nessa lista? Esse é um compromisso seu, Ezequiel 33, 7, 8. Você vai dar conta do sangue de todas essas pessoas se elas morrerem e forem para o inferno. É você que tem que trabalhar. Ah, dias da sua mãe, sua tia, sua avó: eu não vou porque eu não tenho roupa, eu compro para a senhora. Ah, eu quando vou na igreja sinto fome. Passando na padaria eu compro um bolo. Você vai trabalhando, irmão. Isso aí é o inimigo que está tentando pôr confusão. Eu compro o bolo. Ah, mas eu não gosto desse carro seu, é duro. Eu chamo uma Uber. Que tipo de carro a senhora gosta? Vamos lá, vamos lá. O mais importante é a salvação. Depois que a pessoa aceitou a Jesus, aí você fala: não, vá a pé agora você já é salvo. Pode sentar.